Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Pedro Marques, eu vou-lhe pedir que nos esclareça o que é para si o controle estratégico. Nós percebemos que usou esta terminologia diversas vezes nesta audição, mas defina com rigor, não tem tempo de resposta, portanto, elabore com clareza e ajude-nos a perceber o que é para si o controle estratégico. Aliás, falou num horizonte, se bem percebi, naquilo que foi a operação de recompra de mais 3 anos, mais 3 anos, mais 3 anos. Isto é, há claramente aqui uma indicação de um horizonte temporal alargado que subjaz à decisão da operação. E a pergunta que lhe quero fazer é a seguinte. Já percebemos que não tem informação sobre a privatização, não está a par, não conhece detalhes, damos isso naturalmente como uma boa informação, mas vamos olhar para aquilo que é a posição estratégica que liderou, que foi exatamente a recompra, este controle estratégico, esta visão de médio prazo que dá, e vamos imaginar, por hipótese, que agora o Partido Socialista, conforme o Governo anunciou, está a fazer a avaliação da companhia e, digamos, vai fazer uma privatização em que há um privado que fica com 61% do capital da TAP. Hipoteticamente. Não vou entrar em detalhes se tem carta de conforto, se tem garantia. A pergunta que eu lhe faço é, a acontecer isto e a dar-se esta privatização nesses termos liderada pelo Governo do Partido Socialista, ela vai diferir pelo menos numa coisa em relação àquilo que o PSD-CDS fez em 2015. É que esta opção de agora custa pelo menos 3.200 milhões de euros aos portugueses. E a pergunta que eu lhe faço é, depois de feita esta operação, o cidadão português, o contribuinte que nos vê, pergunta, então, mas espera lá, há aqui este esforço, há aqui esta recompra, esta nacionalização, estas caravelas, este interesse estratégico nacional inalienável, mas agora voltamos outra vez a privatizar com um pequeno detalhe, é que no meio disso foram 3.200 milhões de euros empenhados. E a pergunta que eu lhe faço é como é que acha que um português que vê este zigue-zaguear, este frenesim incompreensível, entende aquilo que vai até ao arrepio da sua estratégia, da operação que liderou e deste horizonte consistente de 3 mais 3 mais 3 anos. Portanto, quer dizer, não se chegou ao fim desta consistência e com 3.200 milhões de euros metidos na TAP pelos portugueses, vamos fazer uma privatização outra vez. Mas parece que estão a brincar connosco. Quer dizer, o português diz, essa malta está a brincar com o nosso dinheiro. E eu queria que nos dissesse o que é que acha disso. Eu não vale a pena responder, mas eu não conheço os termos da privatização, não sei como é. Não, eu dei-lhe um cenário meramente, enfim, hipotético para que pudesse partilhar connosco qual é a diferença entre a consistência de longo prazo, que a estratégia que encetou e que nos disse, com esta reviravolta de voltar a privatizar depois de termos enterrado 3.200 milhões de euros. Muito obrigado. A questão do controle estratégico, Sr. Deputado Paulo Muniz. Sr. Deputado, para mim, controle estratégico é a definição das linhas estratégicas da empresa, coisa que definimos ao validar algumas alterações, o plano estratégico que tinha sido preteritamente apresentado, mas que tivemos, obviamente, a possibilidade de validar no contexto das renegociações. Seria a validação de todos os planos estratégicos que viessem à frente, aliás, com a presidência da parte de um membro do Conselho de Administração do Estado, até relativamente ao acompanhamento da execução do plano estratégico no âmbito do Conselho de Administração, e seria, com certeza, a definição de opções estratégicas que viessem a surgir no futuro, relativamente a grandes objetivos da empresa, em termos de mercados, etc., o normal, grandes alterações de frota no futuro que viessem a acontecer após a execução daquele primeiro plano estratégico, e era, Sr. Deputado, também para mim de grande importância a ideia de nos mantermos como acionista maioritário e não ficarmos numa situação que o Sr. Deputado avaliará como entender, digamos assim, no contexto da Comissão de Inquérito, que é a possibilidade de, ao fim de 2 anos, não termos capital nenhum e com as restrições legais que eram graduais ao longo do tempo e que iam diminuindo ao longo do tempo, do Sr. Nilman poder vender o capital, a maioria do capital da TAP e o controle estratégico da TAP, por exemplo, a um seu concorrente direto. Isso, para mim, era o tipo de nível de não controle estratégico que eu não queria, de facto, em relação à TAP. Que esta opção de renacionalizar custou 3.200 milhões e a outra não, Sr. Deputado, eu já não estive envolvido nessa fase de renacionalização a 100%, como sabe. Procurei argumentar aqui, e repito, no contexto de pandemia,
livrássemos nós de estar completamente afastados do capital da TAP, como teria acontecido em 2017, e depois chegarmos ao contexto de pandemia com uma empresa 100% privada, em que o acionista privado e a gestão privada teriam, digamos, as mãos muito mais livres, evidentemente, do que com administradores do Estado ali presentes constantemente, que nos entregasse a empresa, que fizesse endividamentos adicionais, até aos controlos de auditores durante o mês podiam fazer muita coisa, que passasse património, Sr. Deputado, etc. E depois dizia assim, olha, agora endividámos a empresa, etc. Isto não deu certo, foi o contexto de pandemia, foi a excepcionalidade da pandemia, olha, aqui tem, olha, não consegui pagar uma prestação ao banco, aqui tem a empresa a 100%, aqui tem a empresa a 100% agora outra vez, o senhor acionista Estado recompre-me lá a empresa neste estado, olha, com todo o endividamento que eu tive que acrescentar neste último mês, por causa da pandemia, com os ativos que eu passei para outras empresas, porque não tínhamos procura, e ficávamos ali com a empresa, não sei em condições, Sr. Deputado, livrássemos nós de chegar ao contexto de pandemia com zero de presença na empresa, porque não sei se eram 3.200 milhões ou se era muito mais, mas aí já estamos em cenário de especulação que eu realmente não devo trazer para uma comissão de inquérito. Mas que o descontrole do lado do Estado era total até o momento em que nos fosse entregue a empresa de volta, isso é que era absolutamente verdade, isso não é especulação. Até o momento em que o acionista privado decidisse não pagar uma prestação aos bancos, dos contratos, das cartas conforto, e entregarmos a empresa como estivesse, o nosso nível de controle aí era mesmo nenhum. Pronto, e é isto, e afinal a questão da descoincidência com a nova opção estratégica agora de uma reprivatização, Sr. Deputado, eu já lhe tinha dito há pouco, o Sr. Deputado deverá beneficiar certamente, porque como colocou a questão duas vezes, deve beneficiar de um nível de conhecimento que eu não tenho sobre as opções de privatização que o Governo encetou nesta fase. O que eu sei, o que foi tornado público, é que o Governo iniciou avaliações da empresa com vista à definição dessa fase de reprivatização. Não conheço, portanto não posso pôr-me aqui a comentar se vai passar o controle estratégico, se vai passar a maioria do capital, a minoria, simplesmente não sei, Sr. Deputado. Mas o Sr. Deputado talvez tenha essa informação e aí poderá avaliar da descoincidência ou não da estratégia anterior. Não consigo.